A paz do Senhor. Nesta quarta-feira estamos aqui na Igreja Ágape para ministrar uma palavra de vida para todos nós. E eu gostaria de te convidar a ler comigo em Isaías 28, versículo 20. Aqui na igreja a gente já abriu a Bíblia. É um texto que fala de uma situação que Efraim estava vivendo, que Israel estava vivendo. E esse texto fala de um ditado que era muito comum para Israel. Era uma coisa que eles faziam como um ditado, era um ditado. Mas o Senhor estava punindo, castigando a Efraim e Judá por causa da sua impenitência. A coroa da soberba de Judá teria que cair. E diz assim, 28:20 de Isaías: porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Vamos pensar isso de forma simples. Alguém aqui já deitou numa cama curta? O que vocês acham? Qual é o conforto que você encontra numa cama curta? Eu tive uma oportunidade, na minha terceira cesariana, da minha filha caçula, eu tive que ser operada às pressas porque eu estava tendo contrações. E eu já tinha tido 2 cesarianas muito recentes, então eu não podia ter um parto normal, que o útero não suportaria. E a sala de cirurgia principal estava ocupada e o médico queria que eu operasse porque as contrações estavam aumentando. Então ele me levou para uma segunda sala de cirurgia. E quando chegou lá, a coisa mais interessante do mundo, a cama era curta. Ele me colocou deitada. Aí ele viu que meus pés ficaram pendurados. Aí ele disse: sobe um pouquinho. Eu subi um pouquinho e meu pescoço ficou pendurado. Ele disse: a cama está curta. Então eles foram emendar a cama para eu poder fazer cirurgia, porque não pode estar com uma parte do corpo pendurada por conta do sangue, tudo mais que acontece. E o desconforto que existe numa cama curta. O desconforto que você enfrenta quando você não pode relaxar, porque enquanto você está acordada, você tem o controle, Você mantém suas pernas encolhidas. Mas depois que você dorme, você vai acordar com a cabeça pendurada, com as pernas penduradas, e não é uma posição confortável. Uma cama curta, ela não te dá descanso. E o cobertor estreito? Imagina, você cobre uma parte, vira e a outra parte descoberta. Eu não sei se vocês são assim, mas é horrível quando está um ventinho entrando por um cantinho. Não é verdade, meninas? Quando está entrando aquele ventinho, você puxa para um lado, puxa para o outro. Então, o cobertor estreito, ele não te protege. A cama curta não te dá descanso. E o cobertor estreito não te protege. Vamos repetir? A cama curta não dá descanso. O cobertor estreito não te protege. Olha que coisa séria. Israel havia recebido de Deus todas as promessas. Era o povo escolhido de Deus, O povo amado. Foi Israel, dentro de Israel que saiu Moisés, que, viu o Senhor numa sarça ardente, teve o privilégio de ver o fogo, a mão do Senhor em fogo, escrevendo a tábua da lei. Israel teve o privilégio de ser mantido durante o período do deserto com o maná que caía do céu. Ele teve o privilégio de ver a água brotar de uma pedra. Ele experimentou milagres tremendos dessa nação. Essa nação é a nação mais perseguida, todavia mais guardada, porque é o Senhor que guarda Israel. Mas Israel se corrompeu, ela se afastou do caminho do Senhor. E diz, se você olhar um texto mais atrás, no capítulo versículo 3, a coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Eles estavam com a coroa de soberba, reinando com a soberba, e estavam como bêbados. Ou seja, completamente sem direção. Era uma nação que estava sem visão,
sem equilíbrio. Porque a soberba é o problema. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E tem muita gente que está caindo por conta da soberba. A soberba é a falta de humildade, a falta do reconhecimento. Uma pessoa soberba, ela não consegue reconhecer que ela errou. Israel estava de um jeito que eles não voltavam para Deus. Eles não estavam se arrependendo. E aí vem essa palavra, olha, quando vocês saírem dessa situação, vocês vão buscar descanso e proteção e vocês não vão encontrar. Porque o que vocês estão plantando não é suficiente para te dar descanso e para te dar proteção. Essa é a palavra que Deus fala aqui em Isaías para esse povo. O que a gente mais precisa senão descanso e proteção? Todos nós precisamos descansar a nossa alma, descansar o nosso corpo do dia de trabalho. Engana-se quem acha que está dentro de casa, não tem trabalho, porque eu nunca vi tanta louça suja na minha vida. Gente, é só eu. Não. Por favor, me ajudem. Como a gente lava louça e roupa? Como eu estou lavando roupa na minha casa e comida, gente? Como a gente está fazendo comida? E casa suja. Você acaba de varrer, a casa tem empoeirada, está suja. Então até eu vou fazer uma campanha, né? Quando é que as donas de casa vão ficar em quarentena, não é verdade, gente? Porque pra gente está assim. Então, a gente precisa de descanso e proteção. Duas coisas que hoje nós estamos precisando de Deus. Descanso. A todo momento surge uma mensagem bombástica, não é? Se você observar, existem o fake news inventando, fazendo tanta coisa. O presidente com impeachment e daqui a pouco morre não sei quantos mil, fica trancado dentro de casa. Na minha rua passa 2, 3 vezes ao dia um carro falando: estamos na luta contra o coronavírus. Fica dentro de casa. Gente, eu imagino as pessoas que não têm equilíbrio, as pessoas que sofrem de depressão, as pessoas que sofrem de algum problema emocional, como elas ficam trancadas dentro de casa, com aquela mensagem rodando, com a televisão falando, com o celular falando. Ninguém fala: gente, estamos vencendo, que é uma luta que o nosso presidente faz. Vamos falar as coisas boas, ele só dá boa notícia. Mas não há interesse nesse povo que tem como a coroa a soberba, que estão embriagados, de passar alguma coisa boa. Então é uma época em que o Brasil se perdeu completamente do Senhor. E nós falamos do governo, nós falamos da antiga presidência, nós falamos, mas eu quero falar da igreja. O quanto a igreja se afastou do caminho do Senhor. Desviado não é aquele que está fora da igreja. Desviado é todo aquele que saiu do caminho. Você pode estar no altar pregando, mas está fora da direção de Deus. Então você está desviado. E o que nós temos visto? Pastores, líderes, né, que estão desviados da palavra, desviados do propósito. As coisas, as aberrações que nós temos visto dentro da igreja, a gente tem visto, sabe, doutrinas tão esquisitas, né? E a gente chegou a ver, e temos visto até doutrinas antibíblicas, né? A gente vê pastores homens se beijando, somos pastores, quanta coisa, quanta aberração, né? O adultério, são pastores que casam 5, 6, 7 vezes e continuam no altar. São coisas assim que a gente olha para a Bíblia, não é isso que o Senhor dá para nós. Então o mundo está do jeito que está, por conta da coroa da soberba, por conta da embriaguez. Mas eu costumo falar aqui na igreja que não são as trevas que aumentaram, é a luz que diminuiu. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Nós, a igreja, vamos dizer nós somos a luz do mundo. E a gente foi levado, sabe? Entrou um demônio chamado, não tem nada a ver. Já viu esse demônio? Não tem nada a ver não. Hoje em dia você bota uma roupa, anda igual uma mundana na rua,
e não vou mais longe, muitos até com uma prostituta, e não tem nada a ver. Você vai à praia com certos crentes que tem vergonha de ir. Quantas pessoas têm um vocabulário tão, sabe, imundo, que dá medo de você ver, e ainda se diz cristãos. Então, essa corrupção que entrou dentro da igreja, essa malignidade, Jezabel, tem reinado em muitos lugares dentro da igreja. A fofoca, é um querendo destruir o outro, é um competindo com o outro. O amor está esfriando, mas eu quero dizer que são de todos não, porque o nosso aqui está aquecido, hein? Eu continuo amando. Então, a gente está vendo que Israel de Deus, que hoje é a igreja dele, está na mesma posição naquela época, uma coroa de soberba e embriagada. Se nós fizermos um paralelo de Israel como nação, e nós como a nação santa que Deus escolheu, nós estamos no mesmo pecado da Israel nação. Nós estamos precisando retornar atrás. E Deus diz, olha, quando vier o ataque, quando vier o problema, a cama vai ser curta, hein? E o cobertor será estreito. Ou seja, na hora que vocês precisarem do descanso, vocês não vão encontrar. E na hora que vocês precisarem da cobertura, na hora que vocês precisarem da proteção, vocês também não vão encontrar. E observe se isso não está acontecendo. Essa semana passada, uma irmã, pastora, tentou suicídio. E desespero. O índice de suicídio no meio de pastores está alarmante. Realmente pararam de falar porque é uma coisa que assusta. Porque na hora que a pessoa, que esses líderes, que outros, né, que não fizeram isso, forem buscar descanso e proteção, não vão encontrar. E o Senhor já falava isso através de Isaías. Isaías, ele remete Cristo, né? É o profeta messiânico. Então, o que acontece? Hoje, para muitos, não está havendo descanso. O que traz descanso para a nossa vida? É a palavra. A palavra de Deus é o que nos dá descanso. A Bíblia diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe para quê? Eu vos aliviarei. Olha que descanso que essa palavra dá. Se você vem ao Senhor por estar cansado e sobrecarregado, você não vai receber um dedo acusador. Você não vai receber, eu te avisei. Como a gente faz com quantos que a gente fala, e depois entra em problema, a gente aproveita aquela presente, falei. Não, ele disse, vinde, e você vai ser aliviado. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Quantas promessas que a palavra de Deus nos dá, essa mesmo que a gente falou agora há pouco, enquanto conversávamos aqui, que diz que Deus estará conosco até a consumação do século. Mas existe um culto emocional. O culto emocional é aquele que eu preciso sentir. Eu fui no culto, não senti. Ótimo quando a gente sente. Mas mesmo não sentindo, Deus está aqui. Aleluia. Porque Ele prometeu, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. É promessa. Nós somos mais do que 2 ou 3 aqui. Mesmo que você não esteja pulando, mesmo que você não esteja, né? Mas Deus está aqui. É promessa, isso é palavra. Sabe quando a cama se torna estreita? Quando a gente quer colocar o nosso descanso naquilo que o homem fala. O perigo das pessoas que vêm em nome de Deus para falar o que Ele quer. Deus falou. Deixa eu explicar uma coisa para nós. Quando alguém diz assim, o diabo falou que vai te destruir. Contra ele você tem o quê? O nome de Jesus.
Tudo que o diabo disser a teu respeito, qualquer decreto, qualquer palavra que ele determinar, um decreto de Deus contra. Deus vai contra e acaba. Quando o homem deseja para você o mal, o homem com ira fala coisas ruins para você, a palavra maldita, mal aplicada, ela é quebrada pelo poder do nome de Jesus. Agora, quando vem em nome de Jesus, quem quebra? Ninguém. E infelizmente, Israel se corrompeu, deixando a Bíblia e buscando aqueles que se dizem ser homens de Deus, mulheres de Deus. É errado? Não. Mas eu sou mulher de Deus. Você é mulher de Deus. Sabe qual é o grave problema? As pessoas querem encontrar descanso naquilo que é mais fácil. Não existe descanso fácil. Para uma ovelha descansar, e Deus compara ao povo dele e a ovelha quando entra no redil para dormir, ela não pode ter barulho. Ela não dorme se tiver barulho. Depois, ela não dorme se tiver briga no meio do redil. Ela não dorme. Então, Israel, a igreja do Senhor, precisa entender o seguinte: não é no muito barulho que Deus está falando. Deus fala no barulho, mas Deus fala também no tranquilo sussurrar. Às vezes Deus brada como uma trovoada. Às vezes o Senhor brada de um jeito que a gente treme. Mas tem hora que Deus vem com uma palavra tão tranquila. Só que nós encaixotamos Deus. Nós pegamos Deus e colocamos dentro da nossa mente tacanha, limitante. E a gente diz, Deus só fala assim. Se uma irmã não rodopiar, se ela não pular, se ela não falar mistério, Deus não falou, irmão, Deus fala. Você já viu Jesus fazendo isso na Bíblia? Eu não sou contra quem faça. Mas o que eu quero dizer é que Deus não fala só dessa maneira. Deus tem multiforme graça de falar com o homem. Jesus andava com os discípulos e ele dizia assim, você está vendo essa rosa de Sarão? Eu sou essa rosa de Sarão. E ele passou pelo vale e disse, está vendo esse lírio dos vales? Eu sou o lírio dos vales. Jesus falava coisas poderosas, lições maravilhosas e profundas, sem fazer estardalhaço. Mas também a gente sabe que quando Deus precisa roncar trovoada para falar, Ele também fala. Ele vai usar aqueles que Deus usa. Tem pessoas que são usadas por Deus que pulam, amém por isso. Mas nós não podemos colocar Deus numa caixinha e dizer, se não houver isso, Deus não está. Porque não é isso que Deus fala. Deus fala o seguinte, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Descanse, Deus está aqui. O que se torna estreita, curta, é o seu entendimento. A gente entende Deus de uma só maneira. A gente entende Deus com culto emocional. Eu uma vez fui pregar numa igreja e o coral foi cantar. Então cantando aqueles corinhos de fogo. Carro de fogo neste lugar, varão de guerra. Adoro, eu amo esse louvor. Irmãos, as mulheres sentiam tanto poder que teve uma que estava com uma pregadeira, que a pregadeira voou de tanto poder. Gente, o povo sambava, o povo dançava e eu sentava para pregar. Eu disse, Jesus, estou lascado. Eu pensei, o que eu vou fazer, Senhor? Acabou de cantar o coral, o poder acabou. Foi todo mundo lá para fora beber água e conversar. Só que eu ia pregar. E quando eu fui pregar, eu falei para o pastor assim, pastor, eu já quero agradecer pela oportunidade, provavelmente eu não volte mais aqui, pelo que eu vou falar aqui nessa noite. Aí, meu irmão, o negócio foi estreito. Eu comecei a falar sobre o poder de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus vem antes do poder. Erreis não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Poder sem Escritura é fogo de palha, é culto emocional. Agora, o poder depois das Escrituras, meu irmão, é manifestação do poder de Deus. E ali eu falei, o pastor pensei que ele me mandar embora, porque eu ia sair fugida, né? Com medo, ele pegar uma reta e vazar. Ele me abraçou e disse, irmão, eu não aguento mais falar isso aqui, obrigado, foi Deus que te usou. De jeito que eu fiquei tão feliz, porque eu estava pensando que ia ser expulsa.
E eu estava sendo veículo de Deus. Amém? Então, a cama, ela se torna curta quando o nosso entendimento a respeito de Deus é limitante. Não limite Deus. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, para falar o que Ele quer. Às vezes você vem aqui no culto, vou lá porque a bispa vai pregar, e Deus vai usar ela, e às vezes nem vem no culto. E quem for ministrar, Deus usa e fala, porque Deus usa quem Ele quer. Encontra descanso na Bíblia. Quantas vezes você encontrou descanso quando leu um texto bíblico? Às vezes você lê, mas tem um texto que salta aos teus olhos. Você já teve essa experiência? Quem teve? Quantas vezes aquele texto você está cansado de ler, mas vem com um entendimento novo, e aquele entendimento te dá uma paz, um descanso, porque não existe descanso se não houver paz. Por isso que a ovelha, ela não dorme se não tiver paz no redil. E depois o cobertor, né? A gente sabe que uma coberta curta, estreita, ela incomoda demais. Ela protege um lado e desprotege o outro. E tudo que esse mundo oferece é justamente assim. A gente tem uma área protegida e uma outra área desprotegida. Quando eu deito na cama para descanso, eu descanso na palavra. E quando eu me cubro com um cobertor satisfatório, eu me cubro com a certeza da promessa de Deus. Então a cama, você dorme, e a cama não pode ser curta. E o cobertor não pode ser estreito. A promessa de Deus, ela não vai somente para uma área da tua vida. Você tem promessa para todas as áreas da tua vida. A promessa de Deus, ela te cobre totalmente. Ela te cobre na mente. Ela protege a sua mente dos pensamentos que muitas das vezes nos invade para roubar a nossa paz. A mente é um campo fértil de guerra. É na mente que as guerras se estabelecem. A Bíblia diz, quando fala, nós somos mais que vencedores, o primeiro vencedor que eu me torno é quando eu venço a minha mente. A minha mente é um campo tremendo, porque aonde é confeccionado, aonde é construído os pensamentos. E quando nós construímos pensamentos em cima das informações, os nossos pensamentos roubam de nós a paz. Do que está sendo construído o seu pensamento? Normalmente de desesperança. A instabilidade que a gente está vivendo no país, a desestabilização que estamos passando, tem trazido para muitas pessoas pensamentos nebulosos. Automaticamente, um pensamento estabelecido na nossa mente, ele gera uma atitude. Eu vou agir segundo o que eu penso. Uma atitude repetida se torna um comportamento. Um comportamento repetido forja o caráter. Por que nós estamos vendo atitudes como, por exemplo, o suicídio, a depressão? A gente está vendo comportamentos que está formando na pessoa uma coisa de morte. A pessoa só pensa em morte, tudo é negativo. Então, temos que ter cuidado. E a Bíblia fala sobre o cobertor da mente, que é o capacete. É o capacete da salvação. Ele traz livramento para as memórias. Ele traz livramento para as lembranças. Ele traz livramento para o que aconteceu no passado. E também te dá proteção para aquilo que vai acontecer no futuro. Existe o capacete. E se a gente for, andar nesse caminho, você tem sobre o seu peito. Você tem o cinto, tem o sapato, tem o escudo, tem a espada. Que são cobertores, são proteções que Deus te dá.
Você está protegido pela palavra, que é a promessa para a tua vida. Não andeis como loucos, como bêbados. Não, andeis como sóbrio, que sabe em quem confiar, que sabe que seu Redentor vive e que a vitória do Senhor é nossa. Nós somos vencedores. O povo de Deus, Israel de Deus, precisa tirar a coroa da soberba, se humilhar, descer, reconhecer seus erros, sair dessa coisa de embriaguez, sabe? Se embriagou com dinheiro. É uma igreja competindo com a outra para encher, para tirar ela do inferno. Não é isso, gente. As igrejas estão competindo para ver quem tem mais povo, sabe? E quem mais tem mais povo tem mais dinheiro, quem tem mais dinheiro tem mais carro novo, e por aí está indo. Isso é uma embriaguez. Foram dominados pela soberba que está sobre a sua cabeça. Mas é tempo de arrependimento. Amém. É tempo de quebrantamento. E não digo só para pastores, não. Eu digo para os membros também. A igreja como corpo precisa se posicionar, precisa trabalhar e exercer o seu papel. Que nós possamos aprender com Israel, que nós possamos viver uma vida transformada. E Deus está nos dando oportunidade. Nós estamos vivos. Enquanto estamos vivos, tem esperança. E a esperança de Deus aqui na terra é Cristo em nós. E que o Senhor possa alcançar a tua vida, você que me ouviu nessa noite. Que a sua cama não seja curta, nem o cobertor estreito. Que você encontre descanso na palavra e se cubra com a promessa. Se proteja com ela, porque o Senhor é contigo. Se você está como Israel esteve, com a coroa da soberba, se você está embriagado, é tempo de você voltar à lucidez. Ainda dá tempo. Volte ao caminho certo e você vai viver no descanso do Senhor. Deus te abençoe e até o próximo encontro.